versículo 26. Amém? Queridos, o bispo Raimundo me convidou para poder ministrar nessa noite. E eu comecei a orar a Deus, para Deus trazer no meu coração uma palavra. Talvez a palavra que eu vou ministrar hoje ela possa ser até repetitiva, uma palavra que eu já tenha ministrado. Mas a palavra queimou muito no meu coração durante toda a semana. Eu venho orando, buscando, e até queria ver se eu ministrava outra palavra, mas não deu. O que Deus queimou no meu coração foi essa palavra. Talvez não seja para toda a igreja, para alguns, ou para um, para dois, né? Deus, Ele às vezes fala para uma pessoa só. E eu gostaria que você se colocasse diante de Deus com o coração aberto, para que você possa receber essa palavra. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Apenas essa palavra. Feche seus olhos mesmo onde você está. Não precisa se levantar, só incline sua cabeça. Mais uma vez vamos orar a Deus. Tivemos um louvor maravilhoso, uma presença de Deus maravilhosa. Deus está neste lugar, porque a palavra de Deus diz: onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estarei. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós continuamos na Tua presença, continuamos em oração, e nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor nessa hora, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração através da palavra do Senhor. Teu Espírito Santo tem a liberdade em agir em nós, naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos, em nome de Jesus. Eu quero agora, em autoridade, repreender em nome de Jesus toda ação do inimigo, toda ação que o inimigo tenta roubar a palavra dos corações, criando distração, criando sono. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam agora andando por esses corredores, quebrando toda corrente, todo mal, todo laço do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra que eu acabei de ler, ela é uma palavra que fala sobre a ceia do Senhor. Jesus, na véspera da festa da Páscoa, Jesus, Ele reuniu com os seus discípulos, os seus 12 discípulos, em um lugar, e ali, como de costume, porque não só Jesus fez isso, mas todo o povo judeu fazia isso, toda noite da Páscoa eles faziam isso. Era costume do povo judeu se reunir para comer, para comemorar a Páscoa. E Jesus, como de costume de todo o povo judeu, arrumou um local, reuniu os seus discípulos, e ali, comendo com os seus discípulos, bebendo junto com os seus discípulos, Ele começa a falar aos seus discípulos sobre a sua morte, sobre o fim do seu ministério na terra. Ele começa a falar ali que daqui a poucas horas ele sairia e seria crucificado. E ele começa a discorrer isso aos seus discípulos. E depois disso, depois de comerem ali, preparando a mesa, depois daquele momento de comunhão, Jesus se levanta, juntamente com seus discípulos, e começa a cantar um hino. Eles começam a cantar um hino, e depois de cantar, eles saem em direção ao Monte das Oliveiras, do jardim do Getsemane,
ou Getsemane, depende de algumas traduções. E o título que a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, se alguém quiser anotar: por que cantar diante de uma provação? Eu fui buscar algumas coisas. Esse hino que Jesus cantou, provavelmente, segundo a história, ele está entre o salmo chamado Salmo de Halel, que é o Salmo 113 ao 118, que o povo de Israel costumava cantar durante a festa da Páscoa. Depois vocês leem 113 a 118. São salmos de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Por que um homem prestes a ser crucificado, um homem que sabia que ia passar pela chicote, pela coroa de espinhos, e depois pela cruz, sabendo disso, ele sabia disso, e ele se levanta antes e canta a Deus? Ele entoa um louvor a Deus. Por quê? Qual é a nossa reação quando nós estamos, nós recebemos uma notícia ruim? Quando você está no hospital e recebe ali um diagnóstico de câncer, quando você recebe uma notícia que um parente morreu, que alguma coisa ruim aconteceu, qual é a nossa reação? Nós murmuramos ou cantamos um hino? Na nossa mente humana, a gente não consegue entender como uma pessoa que está prestes a sofrer, ou quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, ela levanta a sua mão e dá louvores a Deus, glorifica o nome de Deus. E durante a palavra eu vou falar aqui de algumas pessoas, alguns personagens. E o interessante que diz ainda que Jesus ali naquele meio, cantando aquele hino junto com os seus discípulos, ele nos ensina muitas coisas. E a palavra de Deus fala que nós temos que aprender de quem? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus. E Jesus nos dá lições profundas que nós precisamos aprender. E não só aprender, mas praticar. Porque muitas vezes nós temos aprendido, mas não temos praticado. Ali tem muitas lições, mas vou pegar uma delas. Tinha junto de Jesus um traidor. Junto de Jesus um homem que o vendeu. No entanto, mesmo assim, mesmo ali, ele foi perdoado. Mesmo ali, Jesus o tratou da mesma forma e cantou um hino junto com ele, nos ensinando o perdão. Não importa o que seja, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. Temos que aprender com Jesus. E a lição principal aqui é cantar o hino. Essa palavra que eu falei, Halel, é difícil falar ela, Halel, ela significa louvor. Louvor. O louvor, ele faz diferença na vida do cristão. Não estou falando apenas o louvor de cantar. Tem o louvor de palavras, o louvor de ação. Porque nós, queridos, temos que aprender algo importante que Jesus já nos ensinou muitas vezes, e é o tema desse ano.
trocar a reclamação por gratidão, por louvor. Nós temos a mania de acharmos que somos vítimas e que só acontece conosco. Mas por que esses homens, principalmente Jesus, não era diferente? Ele era homem, tinha essa atitude de cantar, sabendo que ia sofrer, e outros que cantaram depois de sofrer, como Paulo e Silas, como eu já falei aqui muitas vezes, sofreu, apanhou de vara, foi preso, mas mesmo assim, usaram a palavra louvor e começaram a glorificar o nome de Deus. Será que se nós der umas varadas, vocês vão cantar depois? Hã? Vai? Mas por quê? Qual que é a diferença deles de nós? Não estou falando aqui que nós somos ruins, mas existia alguma coisa mais profunda naqueles homens, e Jesus, Paulo e outros que eu vou falar. Uma das coisas que tinha muito na vida daqueles homens, e que nós precisamos, eu preciso, é mais profundidade de comunhão com Deus, profundidade em conhecer o reino de Deus. Muitas vezes a igreja evangélica no Brasil ou no mundo estão fazendo ao contrário, estão ensinando o povo a amar mais as coisas do mundo que o reino de Deus, se apegando mais nas coisas e se esquecendo do reino de Deus. As coisas são importantes porque precisamos dela para viver, mas o reino é onde você vai passar a eternidade. E nós estamos muitas vezes esquecendo de falar do reino, ensinar o amor pelas pessoas, para as pessoas, do reino, da profundidade da comunhão com Deus, que o que é mais importante na nossa vida é o reino de Deus. Você pode ter casa, pode ter carro, pode ter moto, pode ter tudo que você quiser, sem perder o foco do reino de Deus. Porque eu não quero aqui trazer o profeta da morte, mas você não sabe até quando você vai viver. Você não tem noção se você vai estar vivo daqui 1 hora, daqui 10 minutos. E como é que está a sua comunhão com Deus, a sua aliança com Jesus? Como que está o nosso coração diante de Deus? Eu estou aqui falando de religião, porque religião não salva ninguém. Se religião salvasse, o mundo estava uma maravilha, o mundo está cheio de religião. O que salva é a aliança com Jesus de Nazaré. Está escrito na palavra. Por que cantar? Uma das características de uma pessoa que sabe cantar louvor antes de passar por uma dificuldade, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas eu vou tentar aqui explicar. E não assuste o que eu vou dizer. Nem todo convertido é nascido de novo. O nascimento, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Existem pessoas que estão na igreja com convencimento e não com nascimento. Nicodemos, que era o mestre da palavra, chegou até Jesus para questionar sobre isso, como é que ele fazia para entrar no reino de Deus. E Jesus falou para ele sobre os mandamentos, tudo, e ele sabia de tudo. Aí Jesus falou: tem uma coisa que você precisa nascer de novo.
Aí ele pega e entende, vai nascer de novo, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo. Mas Jesus estava falando do novo nascimento cristão. O que é um novo nascimento? O que é nascer de novo? Primeiro, quando uma criança nasce, a primeira coisa que acontece na vida dela, tem outra, mas o que ela tem? O que ela faz? Chora. Mas ela é o que? Dependente total dos pais. Dependente total dos pais. Ela tem essa dependência total dos pais, de Deus. Quem canta, quem louva antes do deserto, uma característica que ele tem é que ele é dependente de Deus. Ele sabe depender de Deus e não das situações, das circunstâncias da vida. Porque quando nós dependemos das situações, nós somos pessoas que reclamamos o tempo todo. Porque as situações fazem você reclamar, mas quando você depende de Deus, você não reclama. Porque sua providência vem de onde? De Deus. Sua providência vem de Deus. Uma outra característica do nascimento é: quem nasceu sem saber nada. Ele vai ter que aprender. O problema é que nós convertemos e nós sabemos muitas coisas e a gente não quer aprender. Quando Jesus fala, você tem que nascer de novo, ele quer dizer, não é que você vai dar uma amnésia, esquece tudo que você aprendeu e reaprenda de novo comigo. Eu vou te ensinar. E a criança, ela começa a aprender. Ela cresce e vai aprendendo. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de cantar antes da prova, digamos assim. É porque nós não nascemos no sentido de deixar Jesus nos ensinar. Nós queremos seguir a fé cristã, queremos seguir a Cristo, mas sem aprender com Ele a verdadeira fé, a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho. Queremos colocar junto com o Evangelho aquilo que nós achamos que é certo. E muitas vezes não conseguimos ter essa profundidade de amor, de comunhão com Deus, porque nós não deixamos Deus, Jesus, trabalhar na nossa vida, porque a gente não quer nascer de novo. Queremos continuar o velho homem, com teorias, com palavras, mas não queremos nascer, porque nascer não é fácil. Se o bebê pudesse falar, ele ia falar que é difícil nascer, porque quando ele está no útero, é um conforto ali no útero, tranquilo, tem tudo que quer, mas quando nasce, é tudo novo. Por que você acha que a criança chora quando nasce? Ela chora porque ela assusta. É estranho para ela sair do conforto que ela estava para um novo mundo, o desconhecido. Nascer de novo não é fácil, porque Jesus, quando chama as pessoas para seguir Ele não fala assim, vem, me segue, porque
tudo que vocês quiserem, eu vou dar para vocês. Eu vou dar isso, vou dar aquilo, vocês vão ter felicidade eterna. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e vem, segue. Porque se nós não fizermos isso, você nunca vai conseguir entender Paulo e nem Silas. Você nunca vai entender Jesus. Você nunca vai entender aqueles homens que, mesmo em meio a sofrimento, levantavam a voz e glorificavam a Deus. Porque nós, estou me colocando nessa palavra, a primeira reação nossa quando acontece algo que nós não queremos é reclamar. Talvez não em voz audível, mas no nosso coração a gente reclama até de Deus. A gente começa a murmurar. A gente começa a dizer, porque eu? Não é porque eu, não é porque o outro, né? Porque muitas vezes o nosso coração está tão apegado, tão agarrado a este mundo, que nós esquecemos de onde nós somos cidadãos. Cidadão do reino. O nosso coração tem que estar apegado ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Seu coração tem que estar apegado a Deus, ao reino. Você tem que entender que você está vivendo nessa terra por um breve momento. A tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho. Tragédia terrível. Mas todos ali estavam tranquilos, trabalhando. Outros comendo na cantina. Ninguém esperava que de repente ia acontecer. E aconteceu. A vida é assim. Por isso que nós temos que buscar cada dia estar mais próximo de Deus, mais próximo da comunhão com o Espírito Santo de Deus, mais agarrado ao reino de Deus. Aprender de Deus, deixar Deus te ensinar, deixar Deus te mudar, porque não é fácil. Todos nós, os que converteram com mais idade, uns converteram com 20, 30, 40 ou 12 anos, tiveram um certo tipo de formação. Não é que toda formação está errada, mas existem muitas coisas que você foi formado que não está de acordo com Deus. Isso precisa ser mudado. E Deus faz isso para quê? Porque Ele quer cada dia estar mais próximo, mais em comunhão com você. Porque o principal motivo de Deus na sua vida, todas as coisas são benefícios. Quando Deus te abençoa em uma área, é benefício. Quando Ele te cura, é benefício. Quando Ele prospera a sua vida, é benefício. Porque esse não é o alvo dele. O principal alvo de Deus, de Jesus, é ter você com Ele na eternidade. Esse é o principal, não existe outro. Esse é o principal. E nós temos que aprender a buscar, a amar a Deus. Eu sempre falo isso, nós cantamos canções lindas, mas às vezes não vivemos essas canções. Cantamos canções falando que vamos amar a Deus sobre qualquer situação, se for te adorar a Deus, em qualquer circunstância. Tem uma canção mais ou menos assim? Mas muitas vezes na prática não é assim.
não só qualquer circunstância, que a gente ama a Deus. Nós temos a tendência de querer amar a Deus, de querer glorificar a Deus quando tudo está bem. Isso a gente faz com qualquer pessoa. Mas quando tudo não estiver bem, você vai continuar amando a Deus? Quando as coisas não saírem do jeito que você planejou, você vai continuar amando a Deus? Eu tive a oportunidade, há 3 anos atrás, acho que vai ter quase 4 anos agora esse ano, a gente fez uma viagem a Israel. Na volta nós passamos em Roma. Aí nós fomos na cela onde Paulo ficou preso. Só vim por fora, não podemos entrar porque estava tendo ameaça de bomba na época lá. E tive a oportunidade de ir no Coliseu. Quantos aqui já viram o Coliseu? Sabe a história do Coliseu? O Coliseu é uma estrutura enorme, um estádio, tipo um estádio. E ali foi Paulo de muitos sacrifícios, principalmente de cristãos. E o guia, ele era cristão, ele explicava muitas coisas. E ele falava sobre algumas mortes, muitas mortes que aconteciam ali. Você já viu aquele filme? Pessoas sendo mordidas por leão, soltava o leão, matava milhares e milhares de pessoas. Mas o interessante que ele contou foi o seguinte: falou assim, aqui morria famílias, várias famílias, não era uma ou outra não, juntavam as famílias, 10, 20, 30 pessoas da mesma família e colocavam aqui, de cristãos. E essas famílias, quando soltava o leão, segundo a história, elas não saíam correndo, gritando, desesperadas. Elas se abraçavam e começavam a cantar louvores a Deus. Elas se abraçavam e cantavam hinos para Deus. E quando o leão vinha em rumo delas, porque elas entendiam o reino de Deus, porque elas valorizavam mais o reino de Deus que as coisas terrenas. Se fosse talvez um de nós, sairíamos desesperados, gritando, tentando fugir do leão. Deus pode te livrar do leão, como levou Daniel. Mas eu quero que você entenda que aquelas pessoas ali sabiam que iam ser mortas, tinham todo motivo de reclamar, de murmurar, mas famílias inteiras se abraçavam e começavam a entoar hino de louvor a Deus, porque o coração deles estava ligado ao coração de Deus. E quando o coração da pessoa está ligado ao coração de Deus, ela quer estar perto de Deus. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia fala que ele teve a visão do rei. Você não vê Estevão hora nenhuma reclamando, mas ele vê Jesus assentado num trono. Você sabe por quê? Porque o coração dele estava ligado já ao rei. Ele tinha essa visão. Eu não estou profetizando aqui que vai acontecer coisa ruim na sua vida, mas que possamos aprender com Cristo, com Paulo, com Silas, sendo esse o ano da gratidão. Mesmo que talvez você não queira no início, mas troque toda a reclamação, toda a murmuração por louvor, por adoração, e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida.
A diferença que vai fazer na sua família. E você vai entender isso. Você vai entender o que é reino de Deus. Você vai entender o que é ter comunhão com Deus. Você vai entender o que é nascer de novo. Nascer de novo. Eu não estou aqui falando contra nenhuma prosperidade. Nenhuma. Eu acredito. Deus pode te abençoar em todas as áreas. Eu acredito. Mas eu acredito mais na salvação da sua alma, na salvação do seu espírito, na comunhão eterna que você vai ter com Deus, que é o mais importante de tudo na sua vida eterna, não vida terrena. E você vai aprender isso. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais você vai aprender isso. Quanto mais próximo você vai buscar, vai ter com Deus, mais você vai aprender isso. É a história dos homens que tiveram experiência, todos eles tinham isso. Deixou Deus mudar. Não é fácil, mas deixou. Deixou Jesus transformar. E que nessa noite nós possamos deixar Deus agir na nossa vida. Não um homem, não com teorias, mas uma transformação, como o Judá fala, de dentro para fora. De dentro para fora. Aí vamos entender o que é cantar antes da dificuldade ou depois da dificuldade. Aí vamos compreender isso. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.